Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência especial para poder te trazer uma visão imparcial. E aí, na paz? Hoje a gente vai falar aqui dos capítulos 7 e 8 de Juízes. Ali a gente vê Gideão enfrentando um exército enorme com pouquíssimos homens e como com o coração humano ele pode acabar se desviando mesmo depois de grandes vitórias, para a gente ficar ligado. Lá no capítulo 7, Deus instruiu Gideão a reduzir drasticamente seu exército antes de enfrentar os midianitas. Ele começou com 32 mil soldados, só que Deus foi lá e disse: é muita gente, Gideão. Se vencer com esse número, vão pensar que a vitória veio deles e não por mim, por Deus Todo-Poderoso. Então Deus foi lá e mandou que quem estivesse com medo fosse embora. E ali 22 mil desses homens aí foram embora, restando apenas 10 mil homens. E Deus disse: ainda é muito. Ele mandou Gideão levar os soldados a um rio e observar como eles bebiam água. Os que levavam água até a boca, sem se abaixar totalmente a cabeça, esses deveriam ficar. Quem descesse ali para beber igual cachorro, deveria ir embora. E aí sobrou só 300 homens. Gideão teria que enfrentar um exército gigantesco com apenas 300 soldados. E naquela noite, Deus disse a Gideão para descer ao acampamento inimigo se ele ainda estivesse com medo. E aí ele foi, junto com seu servo, ouviu o que os inimigos estavam falando. Ele estava com medo e foi lá ver. E eles ouviram um soldado midianita contar um sonho no qual um pão de cevada rolava e derrubava toda a tenda deles. Outro soldado foi lá e interpretou: isso daí deve ser a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas na mão dele. E aí isso fortaleceu Gideão. Ele viu que eles estavam com medo, e ficou: agora sim. Ele voltou para o acampamento e dividiu seus 300 homens em 3 grupos de 100. E ali receberam trombetas, tochas e vasos de barro. Nenhuma espada, nenhuma lança. E de madrugada eles cercaram o acampamento inimigo e ao mesmo tempo tocaram as trombetas, quebraram os vasos e gritaram pela espada do Senhor e de Gideão. O barulho, a luz, o pânico, tudo ali fizeram com que os próprios midianitas se atacassem no meio daquela confusão. E eles fugiram desesperados. E Israel venceu sem precisar de uma grande batalha, sem precisar de ir ali com armas para cima deles. E aí no capítulo 8, Gideão persegue os 6 midianitas que conseguiram fugir. Ele pede comida para os líderes de 2 cidades que ele passa ali, mas eles se recusam a ajudar. E aí quando Gideão vence, ele volta e castiga essas cidades por não terem confiado que Deus daria a vitória. E depois da vitória, o povo quis fazer Gideão dele um rei, mas ele recusou e disse: o Senhor é quem vai reinar sobre vocês, não sou eu. Porém, Gideão cometeu um erro. Ele pediu as argolas de ouro que os israelitas pegaram dos inimigos e fez uma estola sacerdotal, que era uma espécie de uma peça de roupa sagrada. E o problema é que o povo começou a tratar essa estola como objeto de adoração, um tipo de ídolo. Olha para você ver, o povo, eles não aprendiam, gente? Isso mostra que mesmo alguém tão usado por Deus pode acabar errando, mesmo depois de ter tido um grande sucesso. Para a gente ficar bem ligados. E após a morte de Gideão, Israel voltou de novo a se afastar de Deus. E 2 lições que a gente aprende com esses capítulos. Número 1, Deus não precisa de números, ele precisa de pessoas dispostas. Gideão venceu com 300 homens contra multimilhares. Quando a gente confia em Deus, ele nos dá as estratégias e nos dá também a vitória, mesmo que nos olhos humanos isso pareça impossível. E 2, até mesmo depois de grande vitória, a gente tem que vigiar o nosso coração. Gideão foi usado poderosamente, mas depois permitiu que um objeto se tornasse um tropeço para o povo dele ali. O maior perigo não é só falhar, mas achar que também, depois que venceu, a gente pode ficar de boa, baixar a guarda, não tem que continuar orando, confiando, pedindo para Deus. E por fim, vamos orar? Senhor, ajuda-nos a confiar mais em Ti, ajuda-nos, Pai, a escolher confiar na Tua força e não na nossa, Senhor. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo depois das vitórias, Senhor, para que a gente não venha cair, Senhor. Trabalhe no nosso coração, Deus, seja na derrota ou na vitória. Que o Senhor esteja conosco o tempo inteiro. O mais importante é estar debaixo da presença do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor se agrada, Pai. Ensina-nos, Pai, a ser como convém. Ajuda-nos, Pai. Protege, livra a gente do mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique à vontade para deixar seu comentário e também compartilhar esse vídeo. Deus abençoe profundamente.